Vamos fazer agora o nosso cálculo para o método da abscissão. Vamos começar o seguinte, vamos primeiro direcionar o octave. Eu crio uma pasta onde eu queira, tá? Onde eu quero aqui no meu computador. Eu crio uma pasta, tá? E aí essa pasta eu vou chamar método abscissão. É claro, sem acento, sem caracteres especiais, sem nada, tá? E aí você vem aqui no Octave e você vai direcionar o seu Octave para rodar naquela pasta. Então você vem bem aqui, ele está para essa pasta aqui padrão, na hora da instalação, né? E você tem que direcionar, né? E você vai procurar essa sua pasta lá. Meu computador de tá em Fábio PC aqui, disciplina, cálculo numérico, tá um pouquinho longe para mim, mas programa, e aí tá aí, eu estou trabalhando dentro dessa pasta aqui, tá? Dentro dessa pasta, né? E você escolhe essa pasta. Muito bem. Então tá lá, dentro da pasta. Lembrando que não pode ter espaço no nome da pasta, tá? E nem caracteres especiais. Muito bem. Agora, nós vamos fazer o seguinte, vamos gerar um editor. Eu venho para editor, tá? Editor, eu vou criar dois pequenos programas. Um vai ser a função e o outro programa para o método. Vamos começar pelo programa que vai ser a função da nossa atividade. Muito bem. Eu vou criar aqui, eu vou salvar como, tá bem aqui, opa, desculpa, no editor eu venho salvar arquivo como. Olha, eu estou dentro da pasta que eu escolhi anteriormente, então eu vou chamar de função, claro, sem o cedilha e sem o tio, tá? Ponto .m. E vou salvar na pasta. Muito bem. Como ela é uma função, tá? Eu vou dar um zoom aqui para a letra ficar bem grande, para a gente ficar bom, para nós visualizarmos aí como é uma função, eu vou definir uma função. Function. Aí eu vou dizer que a resposta da função vai ser igual, aí eu vou botar o nome da função, que é exatamente o nome que eu botei lá. Função, e eu vou dizer que é uma variável x, tá? Eu vou botar, quando a gente coloca esse símbolo, ele comenta, então eu vou dizer que só quer dizer que é uma função. Isso aqui não está sendo executado, tá? Só para lembrar que é uma função. Muito bem. Então a função, a resposta vai ser o resp. A resposta vai ser igual. A função que a gente vai trabalhar é x ao quadrado menos 3. Você sempre coloca ponto e vírgula, senão aparece o valor na tela. Essa foi a função que nós trabalhamos exatamente em sala de aula, que nós fizemos aquela tabela. Então a gente vai poder comparar esse resultado com a informação daquela tabela. E aí você tem que finalizar a função end function. Muito bem. Aí eu salvo, a minha função já está funcionando, tá? Salvar o arquivo ou Ctrl S, salvei o arquivo. Se você quiser testar, você pode escrever aqui na tela janela de comando, dá um diz e vai estar minha função. Se eu escrever função de 0, ele vai dar quanto? Menos 3, tá? Lembrando que a nossa função é x ao quadrado menos 3. Então, se zerar, vai dar menos 3. Então, a função está... Se eu botar, então, janela de comando, função de 3, 6, perfeito. Então, está funcionando a nossa função. Agora, nós vamos criar aqui um outro editor de texto. Aí, vamos visualizar ele aqui, aumentar a visualização
para que fique bem grande a letra, tá? Na hora que a gente programar. Essa função vai ser o nosso método, tá? Então a gente vai salvar arquivo como. Então já tem função, vai ser método underline bisseção, tá? Método da bisseção. Muito bem. Ponto .m, porque o Octave ele roda arquivos .m. É importante botar esse ponto .m. Muito bem. Então, bem aqui eu vou comentar, coloca esse símbolo, e quando a gente coloca esse símbolo, essa linha não executa. O que vem depois do símbolo não executa. Então, nós temos aqui o método da bisseção. Muito bem. Essa linha não executa. Aí nós vamos ter as entradas do método. As entradas. Quais são as entradas? O intervalo que vai o A, que no nosso caso foi 1, o B, que foi aquele caso estudado em sala de aula 3. Muito bem, o 1 e 3. Tá? A entrada. Tem um detalhezinho, até vou botar aqui, que aqui eu vou comentar. O nome que nós botamos no programa é método underline bisseção, tá? Só para guardar. Aí eu venho, sempre é bom ir salvando. Salvar arquivo, tá? Uma coisa importante aqui antes das entradas, é muito bom nós fazermos uns comandos que eles são de limpeza da tela, limpeza de memória e uma formatação da saída. Então, o CLC, ele é um arquivo de limpeza. Ele faz a limpeza da tela. A gente pode botar o clear all. Ele vai limpar a memória. É importante, senão a gente pode pegar informação de um programa anterior que rodou e você fica, pode dar conflito, tá? Principalmente se a formatação for diferente. Outro comando importante é o format, porque a gente vai formatar a saída, principalmente dos números, short G. Depois a gente vai ver por que essa importância, formatação da saída. Então nós temos como entrada o intervalo que vai de 1 a 3. O nosso erro, que a gente vai adotar como uma tolerância de 0,01, tá? É o erro que nós vamos adotar. E aí algumas variáveis auxiliares. Para variáveis auxiliares do programa, eu vou precisar, como eu vou usar em loop e ele vai parar quando chegar, eu vou usar uma variável auxiliar do programa chamado pare, tá? E vou dizer que esse pare é 0, mas você vai entender quando eu montar o loop. O xn, que é um valor que a gente vai calcular dentro do programa, eu vou dizer que ele é 0. E eu vou adotar o xn 0. Também eu vou adotar, porque sempre quando a gente vai calcular a tolerância, a gente faz uma subtração de dois valores. E aí eu vou usar um valor anterior, o xn 0, e o atual, o xn, tá? Muito bem. Então eu vou calcular o f de A, eu vou dizer que ele é 0. Eu vou calcular o f de xn, que eu vou aqui inicialmente botar essa variável como 0. O f de B, que é um valor que também nós vamos calcular, que eu vou dizer que ele é 0. Muito bem. Eu vou precisar de um contador. Eu vou dizer que n vai ser o meu contador. Vou zerar meu contador aqui, tá? Eu vou botar um dispositivo que a gente vai rodar 30 vezes. Mais de 30 ele para o programa, para não entrar em loop infinito, tá? E eu vou chamar a variável de tolerância de tolling. E vou zerar essa tolerância.
Muito bem, essas variáveis aqui, elas são variáveis que vão me ajudar, a gente vai entender dentro do programa, tá? Então eu vou entrar mesmo com o intervalo e o erro, e essas variáveis vão me ajudar a montar o programa. Muito bem. Agora vamos escrever na tela. Para escrever na tela, a gente coloca assim, disp, tá? E coloca, o que eu vou escrever na tela? Eu coloco entre aspas, dupla. Aspas dupla. Então, vou escrever intervalo. E aí eu ponho um disp e coloco entre chave meu intervalo, que vai de A até B. Então, bora ver como é que está ficando o nosso programa. Eu vou salvar o programa, né? Ctrl S, venho para a janela de comando e vamos ver, dar um dir aqui. Tá aqui o meu programa. Eu vou rodar, não pode ser com esse ponto, roda o programa, muito bem. Ele limpou o intervalo e colocou o intervalo. Eu posso aqui, só para ficar bonito, botar bem aqui, ó. Eu posso botar um disp, barra N, e aqui escrever método de abstração. Só que aqui, como eu vou escrever na tela de comando, ele não vai aceitar caracteres especiais. Então vou tirar esse tio e vou tirar esse cedilha e esse acento agudo aqui. Bora rodar para ver como é que ficou. Venho para minha tela de comando, volto aqui, meta abstração. Opa, eu esqueci de salvar o programa. Então, tela de comando, meta abstração. Ah, tá, estou cometendo um erro. Eu estou limpando, então isso aqui tem que ser depois que eu limpar, senão não faz sentido nenhum. O CLC está limpando a tela. Então agora vai aparecer lá. Ctrl S, salvei, né? Ctrl S, salvo o arquivo. Agora sim vai, pum, método da abstração. Beleza, intervalo de 1 a 3. E aí eu posso também escrever, para a gente ficar no controle, eu posso dizer que disp, que eu vou trabalhar com erro. Aí dá um disp, esse erro vai ser esse valor aqui. Então vamos lá, salvar, tela de comando. Olha, vou trabalhar com o intervalo que vai de 1 a 3 com erro de 0.01. Muito bem. Bora lá continuar a nossa brincadeira. Editor de texto, e aí o que acontece? No primeiro momento, a gente vai... eu vou dar um disp aqui do que a gente vai precisar botar na tela. Eu vou precisar do A, do B, do F de XN e da tolerância. Então, vim aqui, tá faltando o XN. O XN e o F de XN. Então é esses valores que vão para a tela e é aí que a gente vai observar. Muito bem, vamos começar a brincar com a nossa programação, tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso programa, antes de rodar o loop, a gente vai ter que fazer um primeiro. Quem é o XN que a gente está calculando? Vou botar aqui o XN, ele é quem? É o A mais o B dividido por 2. Muito bem. A partir do XN, eu vou calcular o F de A, que vai ser a minha função de A. Ponto e vírgula. Vou ter o F de XN, tá? Que é igual a minha função de quem? De XN.
Muito bem. Ponto e vírgula, só para não aparecer na tela. E vamos ter o f de b, que é igual a minha função de b. E aí então nós temos o a, o b e o c. Ora, nós podemos já botar na tela. Eu posso botar um disp, tá? Um disp. E posso botar então quem? O a, o b, e eu vou botar quem? O xn, o f de xn. Só para a gente dar uma olhada, eu vou salvar, manter aqui, salvar, vou chamar o nosso programa, método de abstração, eu estou usando a setinha para chamar, está na memória e está aqui, olha, 1, 3, 2, é o intervalo de 1 a 3, esse cara aqui que ainda não está alinhado aqui, a gente podia depois alinhar, isso aqui é o A, esse aqui é o B, esse cara aqui é o X. Faltou eu botar o F de Xn. Opa, desculpa. Ah, tá aqui. Esse é o A, esse é o B, esse aqui é o Xn e esse aqui é o F de Xn. Nós não estamos com a tolerância. São 5 valores, aqui só tem 4. Tá? A gente vai seguir essa ordem. Depois a gente alinha. Vamos voltar para a programação. Então, a partir daí, eu vou começar a determinar. Então, nós vamos aqui usar um if. De repente, o f de xn já é a resposta, certo? Se o f de xn for exatamente 0, o que eu posso dizer? Que eu já achei a solução. Então, eu vou ter que dar um disp, que eu achei a solução. Sempre depois do comando, é interessante a gente botar um ponto e vírgula, né? Isso é uma boa prática. É uma boa prática. Depois do comando, botar ponto e vírgula. Então, o disp vai ser quem? Raiz aproximada. Raiz aproximada. A raiz aproximada é raiz aproximada, 2 pontos. E aí você dá um disp. Quem é a raiz aproximada? É o xn. Muito bem. E aí você vem e end if. End if. Muito bem. Então, se o xn já for a raiz, ele zerar o f de xn, o programa para aí. Tá? Mas aí a gente precisa calcular o f de x e aí determinar. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, 2if, que seria já começar a calcular a próxima linha. Então, nós estamos na linha 0. O que nós vimos lá é a linha 0. Agora a gente vai preparar isso aqui para a linha 0. Então, vamos começar a programar a segunda linha. Então, eu vou fazer o seguinte, if, tá? Se eu pegar o f de a vezes o f de xn, se isso for menor que 0.0, então eu tenho o seguinte, se for menor, significa que o novo intervalo vai ser a até xn. Então, significa que o b é igual a quem? A xn. Muito bem. E aí eu vou ter o end if. Muito bem. Porém, se o f de xn vezes o f de b for menor que 0, aí você põe 0.0, qual é a situação que você tem? Você, né, o novo intervalo vai de xn até b, então o a é igual a xn. Muito bem. Aí você tem end if.
Muito bem. Com isso, nós já garantimos o início da próxima linha. Como eu já usei o xn, aqui então cabe dizer que o xn0 ele vai guardar a informação da linha anterior, vai ser o xn. Muito bem, tranquilo. Agora vamos pensar nisso. Eu calculei a primeira linha e me preparei para a segunda linha, certo? Já que agora eu vou rodar de forma recursiva, isso vai acontecer até eu satisfazer a tolerância, eu vou ter que fazer roda até tal situação. Então o comando é o while. O while vai dizer até quando eu vou rodar. Então eu criei uma variável, essa variável bem aqui, que eu chamei de para. Ele vai parar o while. Então até o para, ele só vai rodar enquanto o para for igual a 0. Então, e isso acaba exatamente com end while. Tá? Então nós vamos programar dentro do while. Muito bem. Enquanto o para for igual a 0, esse while vai ficar rodando. Então o que ele vai rodar? A primeira coisa que ele vai rodar essa condição. Ele vai calcular o f de x, o f de a, o f de b, o f de xn. Tá? Então ele vai calcular esses três. Aqui. De novo, lembra que nós já alteramos na interação anterior o f de a. Como nós modificamos aqui no fim o f de a, ele está entrando como se fosse aqui a segunda linha. Então aqui já é a segunda linha. Tá? Muito bem. Calculei o f. Então aqui eu vou acrescentar mais uma, o n, que é o contador. N mais 1, para a gente não rodar infinitamente. Então a gente vai dizer que a gente vai ter que determinar até aonde o N vai poder rodar. Só para ver se está tudo gravando aqui, bacana, está gravando legal no OCam aqui, muito bem. E aí eu vou ter que definir a minha tolerância, que eu chamei de tole. Quem vai ser a minha tolerância? Vai ser o ABS, que é um comando, valor absoluto, tá? De quem? De xn menos o xn0. Então eu peguei, bem aqui eu estou com o novo xn, mas antes de entrar eu consegui o xn0. Então eu estou com o último valor aqui, o anterior, que é o xn0, e o novo valor aqui. Então eu tenho a tolerância. Muito bem. Na tolerância, eu vou fazer de novo os nossos processos. Eu vou ter que verificar essa situação. Se o novo f de xn, eu vou até copiar, porque nós já fizemos, e deixar o vídeo mais curto. Se esse novo xn, f de xn, se ele for, e aí vem a situação, se ele for 0, se esse f de xn for 0, eu tenho que parar. Eu tenho que dizer que essa vai ser a raiz, e vai ser a raiz. Mas ele está dentro do while, então eu também vou ter que parar o while. Para parar o while, eu vou ter que dar um break. O break, ele para o while. Tá ok? Ele para o while. Então, se acontecer essa situação aqui, se a imagem for 0, 0, ele para o while, ele para, breakando o loop. Tá? E aí, a gente vem para aquela situação do produto. Então, vem aqui agora, a gente vai fazer esses dois testes. Então, nós já testamos o f de xn, agora eu vou testar. Como ele vai rodar em loop, eu acabei de calcular o f de A, o f de x e o f de B, eu vou ter que testar eles aqui.
Muito bem. E aí vem, se o f de xa vezes o f de xn for negativo, significa que esse é o novo intervalo. Então o novo b vai ser o f, é o xn. E aí a gente vai lá, de novo. Se o f de xn vezes o f de v for menor que zero, então o novo intervalo vai ser de f de xn até b. Então o a vai ter que assumir o valor de xn. Então fazemos, isso está sendo agora feito para a segunda linha para frente. Muito bem. Então nós já fizemos uma análise do f de xn. Como vai ficar o próximo intervalo, que seria o terceiro intervalo. Estou operando no segundo e já imaginando daqui para frente como vai ficar. Mas nós temos que agora criar dentro do processo um critério de parada. Então eu vou fazer if, tá? Muito bem. Quem é a minha tolerância? Vou ter que calcular a minha tolerância dentro do processo. Vamos ver se ela está sendo calculada. Então, bora subir aqui. Cadê? A tolerância está aqui. Nós vamos verificar se essa tolerância... Então, nós estamos calculando a tolerância ainda dentro do processo, aqui dentro do while. Observa que ela está sendo calculada dentro do while. Então, nós temos que ver que se a tolerância... ela tem que ser menor do que o erro que nós estabelecemos lá no começo do programa. Tá? Aí, bem aqui, fica... Aí, end if. Então, bem aqui, se a tolerância for igual, eu vou ter que escrever na tela disp raiz aproximada, e claro que o que tem que estar aqui tem que estar isso, disp quanto é a raiz aproximada, vai ser o xn, que é calculado bem aqui, ó. Esse xn que foi calculado nessa interação. Então ele calcula o xn, faz tudo e expõe. Se bater a tolerância, ele diz que esse xn é a solução. E aí, para ele não rodar mais, a gente vai fazer para igual a 1. A gente troca o valor do para. Com isso, ele não roda mais o loop, ele não vai dar mais o loop. Porque o loop só roda o loop enquanto o para igual a 0. Quando o para igual a 1, não roda mais. Então ele não roda mais. Tá? Ele sai. Aí bem aqui no final, você vai ter xn0 para guardar a informação para poder fazer com o novo processo. É igual a xn, ponto e vírgula. Pronto. Com isso, nós temos exatamente os elementos. Só está me faltando uma coisa. Nós plotarmos o resultado. Vamos ver que eu acho que nós não estamos plotando. Então, a gente dá um disp bem aqui, esse disp, que é na primeira. E bem aqui, a gente não está plotando, mas eu acho que tem que ter um disp aonde? Um disp depois da tolerância. Muito bem. Então, olha lá, depois que eu calculo, isso aqui é a primeira interação, todos esses valores eu vou plotar. Então, eu vou ter que calcular. Como eu estou calculando a tolerância aqui, então esse disp, eu copio, ele vem para cá. Como ele vem para depois da tolerância, eu vou ter que acrescentar a variável tolerância, tá? E aí, basicamente, até onde a gente vê, a gente concluiu o programa, tá? E eu estou resolvendo que função? A função x, bora visualizar aqui, aumentar o nosso, deixar bem grande.
Ó, x ao quadrado menos 3, foi aquela que nós fizemos na sala. E a gente vem para cá, bora rodar. Então, salva, tá? Tela de comando, aí, só apertar a setinha aparece. E vamos base. Isso, beleza, olha lá. Essa primeira coluna aqui é o A, essa segunda coluna é o B, essa terceira coluna é o XN, essa coluna é o F de XN e essa aqui é a tolerância. Observa que o erro é menor do que o erro adotado, que é de 0,01. Então, nosso programinha tá maravilhoso. Mas, para nós evitarmos qualquer outra situação, eu vou aqui, depois desse rapaz aqui, eu vou criar mais um critério de parada, para evitar confusões, assim, de entrar num loop infinito, sem querer esquecer alguma coisa, e a gente entrar num loop infinito. Então, eu vou botar aqui if, tá? Então, o n igual a 30. Então, eu só vou rodar isso no máximo 30 interações. Então, você põe 30, 50 interações, e aí você diz o número de interações que você quer. Vamos botar 50 interações, para não rodar infinitamente. Disp, aí coloca, quando ele parar, raiz aproximada, 2 pontos, disp, quem é a raiz aproximada? É o xn. E aí, para parar o processo, você faz para igual a 1. O que é que significa? Quando você passar mais de 50, quando chegar em 50 interações, o programa para não entrar em loop infinito, tá? E aí, como eu dei um if, eu tenho que fechar o if, né? Eu venho end if, tá? End if, e aí nós temos aqui. Agora o programa tem 2 critérios de parada, e isso faz com que eu trabalhe com segurança. Então vamos chamar o programa, pronto. Vou botar um CLC aqui para mostrar que rodou, ó. Escrevi, limpei a tela, vou rodar o programa. Chamei o programa e... Pum! Rapaz, que maravilha! A gente pode aumentar o intervalo. É só você vir aqui, tá? E mexer nessas variáveis. Então eu quero aumentar minha aproximação. Essa é a vantagem. Qual é o meu erro? Aumentamos aqui 0. Pronto. Aí eu salvo, né? Apesar de já ter salvado, vamos lá. Aí vou dar um CLC, só para limpar a tela, chamo o programa, rapidinho, olha lá. A minha tolerância é bem menor do que o erro, e aí está aqui a minha solução aproximada, a raiz aproximada, perfeito, dentro do intervalo de 1 a 3, querido. E aí a gente vai começar aqui iniciar vocês uma programação básica. E aí eu espero que isso ajude vocês a desenvolver as nossas atividades. Um grande abraço, até o próximo vídeo.